Boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo, a mais uma conversa aqui no canal da Faber House. Nesse vídeo eu vou conversar com o Diego Félix, que é doutorando em saúde pública, membro da Associação Nacional de Gerontologia e é padrinho da Eternamente Sou, que é a primeira organização social voltada para o atendimento das pessoas idosas LGBTs. A gente vai conversar um pouco aqui e parte do meu convite para ele foi entender um pouco como a gente está vivenciando as nossas maturidades, as nossas velhices, os desafios, as dores, as delícias, enfim, a gente trazer também uma reflexão a respeito desses momentos diferentes que a gente vive e como a tecnologia, como o design tem impactado positivamente ou não na vida das pessoas e como a gente pode se provocar enquanto profissionais da tecnologia para melhorar a vida ali, né, para dar mais acesso, ser mais democrático nas nossas soluções e serviços digitais. Diego, obrigado de novo por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, com a minha audiência, e seja muito bem-vindo à Faber House. Eu que agradeço e parabenizo a iniciativa. Muito importante falarmos sobre envelhecimento nesse contexto. Muito bom. Eu sempre começo os meus bate-papos com um pedido, né, para os meus convidados, e eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, o que você faz, mas explicar inclusive de uma forma simples, né, para pessoas leigas, pessoas que, enfim, que não conhecem, que não sabem, qual que é o seu trabalho, o que é a sua missão, o que você costuma fazer, olhar, para a gente entender e colocar todo mundo aqui numa mesma página. Ah, legal pela oportunidade, viu, Eliane? Então, assim, eu sou artista plástico de formação, né? Então, desde a graduação até o mestrado, eu sempre pesquisei sobre processos artísticos e envelhecimento. Por que essa relação? Porque eu sempre tive uma afinidade maior com pessoas mais velhas, né? Então, tem até depois algumas publicações que eu posso compartilhar, que eu conto um pouco a minha história da relação do cuidado com meu pai, com meus tios mais velhos, e que me levaram por esse caminho de viver rodeado de pessoas mais velhas, né, idosas até. Então, dentro dessa minha pesquisa, dessa minha formação artística, e pensando o quanto a arte pode contribuir para o envelhecimento ativo, ou seja, garantir que as pessoas idosas elas possam continuar decidindo, né, escolhendo o que elas querem para a vida dela e executando essas escolhas, eu tenho me dedicado, então, a pensar especificamente na gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento. Só fazendo um parênteses, né? Hoje a minha atuação, ela está muito mais na área acadêmica, né? Pensando em pesquisa, como também na gestão de serviços. Então, que serviços são esses? Serviços de saúde ou serviços da assistência social, com esse foco na independência e autonomia da pessoa idosa, né? Garantindo que essa pessoa ela tenha acesso a saúde, né, seja da saúde pública, do SUS, né, Sistema Único de Saúde, ou seja, numa saúde privada, pensando também em promoção, prevenção e orientação em saúde, seja na questão dos direitos, que aí a gente fala tanto da proteção, né, que é a prevenção contra a violência, né, que a pessoa idosa muitas vezes está mais suscetível, e aí violência são vários tipos, até a iniquidade de acesso é uma violência. Então, a pessoa não conseguir acessar, por exemplo, uma tecnologia é uma violência. Então, a gente está excluindo, né? Está tirando ferindo essa autonomia da pessoa. E também garantir a participação social, que essa pessoa idosa ela continue ativa socialmente, participando de discussões políticas, e não estou falando apenas de política partidária, mas de formação de serviços, formação de estruturas sociais que garantam que essa pessoa ela tenha livre acesso, ela possa ser valorizada e se sentir segura socialmente. Não sei se eu expliquei, mas é mais ou menos essa minha linha. Então, eu penso em envelhecimento e a velhice por uma ótica sociocultural, né? Então, nessa relação entre sociedade e cultura. Maravilhoso. E aí uma curiosidade que eu fiquei foi como que você
entrou ou começou a recortar mais o seu trabalho dentro desse campo de estudo, né? Já que não é uma coisa que, assim, normalmente a gente, pelo menos eu não ouvi muito quando eu era mais jovem, adolescente, que faculdade que eu vou fazer, qual profissão que eu vou seguir, não me parecia tão, pelo menos na minha época, não ficou tão aparente, eu falava muito sobre isso, eu ouvi isso mais tarde, inclusive no mercado de trabalho, quando eu já estava dentro do ramo do design. Mas como que foi? Como que você entrou ou escolheu ou foi para essa especialização? Eu entendi que aí no começo a sua relação já estava muito para isso, mas como foi entrar nesse campo profissionalmente falando, né? O que te chamou, ou o percurso que você seguiu para chegar ali? Bom, eu comecei como artista, né? Então, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive já foi dentro da minha área, por incrível que pareça, com 18 anos. Olha né, aí. Dando aula de teatro para pessoas idosas. Então foi a oportunidade que surgiu naquele momento, eu precisava ganhar para conseguir me manter estudando, e fui. E para mim foi foi um encontro, né? Um encontro de alma, talvez, de missão, de afinidade, porque eu gostei. Então, desde então, eu sempre tive a preferência de trabalhar com pessoas idosas. Em alguns momentos, eu até direcionei trabalho para criança e adolescente, né? Trabalhei, inclusive, com criança e adolescente lá no início da carreira, que viviam na Cracolândia. Então foi um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter conhecido essa realidade e entender mais ou menos como que as coisas funcionam acerca da vulnerabilidade da violência, mas que a partir daquele momento também, depois de 1 ano e meio de experiência, eu vi que não era a minha praia. Que o que eu gostava mesmo era trabalhar com pessoas idosas, eu sentia prazer nisso. Foi quando eu decidi focar, né, nesse público, e percebi que era uma área também de carência. Nesse momento, né, no início dos anos 2000, esse olhar para a pessoa idosa era especificamente pelo olhar da saúde, pensando a saúde no binômio saúde e doença. Né? Então, eram profissionais da área da saúde, não tinha muitos profissionais da área de humanas, até encontrava assistente, tinha bastante assistente social, psicólogos, mas sempre com esse foco em saúde. Né? Pouco se pensava nesses aspectos sociais. Então, acredito que também foi uma oportunidade que eu tive de ingressar nessa área e fazendo um diferencial, me sentindo útil, porque eu estava construindo algo que ainda estava muito frio e pouco se falava, né? Perfeito, muito bem. E hoje, dentro dessa, a gente amplia, né, o olhar, porque a vivência humana é muito mais, como você falou, da saúde, doença, num aspecto até biológico, mas também envolve sentimentos, emoções, etc. Mas eu queria ampliar um pouco, e a gente fala bastante sobre, ou pelo menos eu tenho falado, acho que aprendi em algum congresso que a gente esteve junto, talvez da Eternamente Sou, sobre velhices, no plural, né, falar isso no plural. Eu queria entender um pouco, né, por que a gente fala, ou por que né, se começou a falar em velhices no plural e não na velhice no singular? Como é que é essa ampliação do termo aí? Então, na gerontologia, quando eu comecei a estudar, o primeiro curso de geronto que eu fiz foi na Faculdade de Medicina da USP. E lá era um espaço muito biológico, né? E aí eu percebia que a gente falava muito de heterogeneidade da velhice. E aí eu percebi que em outros campos também, esse termo ele era muito divulgado. Só que eu acho que é de pouco acesso para a população de forma geral. A gente entende que a heterogeneidade, a gente está falando de uma diferença, né, dessas diferentes velhices. Só que pouco eu via que na prática a gente considerava essa diferença. E aí em 2017, que foi justamente o ano que a gente teve a oportunidade de se conhecer, que foi no Seminário Velhices LGBT, lá, quando a gente pensou no nome desse seminário, a primeira coisa que eu sugeri foi a gente pluralizar. Perfeito. Porque eu não queria mais reforçar aquele discurso que vem muito de uma ótica hegemônica, né? Heterossexual, cisgênera, branca, e que a própria ciência se respalda muitas vezes, né? Em pesquisas que partem desse pressuposto. Então, eu quis pluralizar para tornar isso mais próximo de todo mundo, e a gente entender que estamos falando de diversas realidades de velhice,
e que o nosso recorte de experiência, de vida, de contato, é um recorte. Exato. Mas existem muitas outras possibilidades de se viver essa velhice e que muitas vezes é invisibilizada, é silenciada pelas estruturas de preconceito e discriminação que nós vivemos culturalmente. Perfeito, muito bom. Eu acho, eu quis trazer essa reflexão, fazendo um paralelo com o design. Quando a gente fala do design, a gente fala das pessoas, né, no plural, e as experiências das pessoas também são diferentes, né? A gente fala hoje, antigamente a gente até segmentava mais o público de um jeito muito agrupadinho por algumas características quase que biológicas, idade e tal. E hoje não, hoje o olhar de agrupamento, ou de olhar de comportamento, está relacionado a um grupo de comportamentos relacionados a um contexto específico de vivência, porque isso muda muito, é muito transversal. Então, o próprio design hoje vem olhando para isso e falando, olha, a experiência da pessoa usuária, ela também é múltipla e depende de outros olhares. Não há uma única experiência para todo mundo ou uma única experiência para pessoas de uma determinada faixa etária ou de determinado gênero. A gente tem que olhar de uma forma muito holística e agrupar isso de maneira diferente. E quando eu falo do digital, e eu vou provocar um pouco aqui do digital na nossa conversa, mas o digital, inclusive, permite que eu personalize cada vez mais, ou seja, que eu consiga agrupar comportamentos e entregar experiências diferentes para cada pessoa, porque a tecnologia digital permite uma infinidade de adaptações, de personalização. Então, eu acho que tem muita sinergia nesses assuntos. Eu falei, eu preciso trazer essa provocação aqui do pensamento da pluralidade da experiência, também na velhice. A velhice também é experienciada de maneiras diferentes, enfim, por uma série de questões. Exatamente, até por conta da diversidade, não dá para a gente supor que todas as pessoas idosas vão ter acesso à tecnologia, mas também não dá para a gente ignorar que existe uma parcela relevante que tem acesso. E dentro desse segmento de velhices, existem muitas gerações. Né? Então, o grupo de pessoas velhas, né? E eu não estou falando usando esse termo velhos e velhas num sentido pejorativo, mas é no sentido mesmo científico, porque é um termo que é usual. Existem muitas diferenças geracionais. Então, a gente está falando de pessoas de 60 até 100 anos. Então, cada marco desses 10 anos já traz uma diversidade bem interessante. Então, hoje tem pessoas de 60 a 70 anos que sabem lidar muito bem com a tecnologia. Também, às vezes, temos pessoas de 90 que também tiveram oportunidade, até por ter uma escolaridade maior, também de acessar e conseguir até usar aplicativos ou jogos até que são direcionados para estimulação cognitiva, enfim, para fins terapêuticos, né? Maravilhoso. E eu vou fazer uma pergunta agora que talvez seja um pouco difícil responder, mas se você conseguir bem, vamos trazer, senão a gente reflete sobre a pergunta em si. Mas que grandes desafios você percebe ou enxerga para essas nossas velhices e para as experiências que a gente está tendo hoje, né? Quais são os grandes desafios das velhices nesse momento? Olha, eu acho que a desigualdade social é um dos grandes problemas, né? A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela estabeleceu de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável nas Américas. Então, o que eles viram, né, a OPAS? Que os países das Américas, principalmente Latina, eles também envelheceram, assim como já estava previsto, né, e como a gente já, a exemplo até do que aconteceu nos países europeus e nos Estados Unidos, que é esse crescimento da população idosa, né, esse envelhecimento populacional, só que nós não seguimos os exemplos deles, né? Então, eles primeiro enriqueceram por serem países centrais, depois começaram a envelhecer. Então, chegaram na velhice, nesse envelhecimento populacional, com uma estrutura privilegiada. Esses países em desenvolvimento, não aconteceu isso. Né? Apesar dos alertas que desde antes de 2000, né, dos anos 2000, a OMS fazia, a gente não conseguiu reduzir essa desigualdade social. Então, um dos grandes desafios é que não dá para a gente pensar em programas, em serviços, nivelados apenas pela realidade que a gente vive. Então, existem, além dessa realidade,
ou até mesmo além dessa realidade que políticas públicas, principalmente de direitos humanos, conseguem alcançar, existe uma linha abissal que submete alguns grupos de pessoas, e não só pessoas idosas, a uma invisibilidade. E isso é extremamente perverso, porque elas não são percebidas nem pelas políticas públicas, nem pelo Estado. Então, um dos grandes desafios é como que a gente consegue, primeiro, fazer um mapeamento dessa realidade, né? Fazer com que essas pessoas, principalmente as que são invisibilizadas, que estão numa condição de alta vulnerabilidade social, elas possam ter uma representatividade social para discutir suas questões. Né? É como a gente costuma dizer nos direitos humanos, né? Até como uma inspiração aí do movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Então, as políticas públicas, os serviços, e aí entrando na questão da tecnologia, as tecnologias, elas precisam ser pensadas e criadas a partir também das falas e percepções dessas pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio. É como a gente chegar nessas pessoas e trazê-las para conversar com a gente. Maravilhoso. E sabe que aí, fazendo um paralelo de novo com a parte até de acessibilidade digital que a gente tem dentro do governo, enfim, dentro do que a gente tem como talvez órgãos reguladores, né? Para alguns segmentos isso ainda é mais forte, para outros ainda não é. Por exemplo, telecom é bem forte a questão do órgão regulador em relação à presença de recursos de acessibilidade, isso para qualquer pessoa, você falou um pouco da pessoa com deficiência, enfim, mas que também ajuda a nós, porque nós vamos perdendo algumas coisas ou podemos não ter aquilo perfeitamente funcionando em determinado momento, mas, por exemplo, libras ou áudio, alto contraste, letras mais amplas, né, ampliar aquilo, são recursos de acessibilidade que trazem diversidade, acesso e que abraçam mais pessoas, mas eu acho interessante porque existem algumas coisas, mas nem todo mundo hoje tem olhado para isso. Eu já trabalhei com telecom, então eu tive que estudar muito a questão da acessibilidade, porque havia um órgão regulador, e se a gente não passasse no mínimo, a empresa era penalizada, e aí sim havia investimento sobre aquilo, e já trabalhei em segmentos que são mais novos e que não tem uma regulação em relação a isso, e aí você percebe que, por exemplo, pessoas com deficiência visual tinham dificuldade de navegar, porque não tinha pensado sobre isso, mas que também pode envolver outras coisas. E aí até o acesso aos serviços básicos, né, que é, por exemplo, eu preciso acessar um banco, né, hoje para acessar determinados serviços você tem que fazer a leitura facial, e aí você fica com o celular na tua frente, assim, e tentando ler a sua cara, e enfim, ficando cada vez mais difícil, porque, não reconheci, o seu celular tem que ficar estático, às vezes a sua mão tá tremendo, você fala, meu Deus, sabe? São recursos interessantes que a gente tem para a parte de acessibilidade, mas você foi falando, eu fui conectando, né? O quanto que a gente tem que criar essas políticas públicas, esses grupos de entender as necessidades e falar, gente, não basta você fazer um recurso, uma solução digital que atenda pessoas da geração Z, pessoas mais jovens, enfim, mas o que traga recursos para outras pessoas. E aí eu gosto de falar assim, que podem ser pessoas que precisam por questões de que a gente perdeu um pouco a visão, ou pode ser por uma coisa momentânea, né? Poxa, eu estou momentaneamente sem acesso ou com essa dificuldade de funcionalidade. Mas, eu posso trazer 2 exemplos sobre isso? Claro, por favor. Eu prometo que eu vou ser breve. Mas, assim, tem um material da Organização Mundial da Saúde de 2007, que é o Guia Global das Cidades Amigas da Pessoa Idosa. Então, é pensar na sociedade, na cidade, pela perspectiva de que as pessoas idosas, elas vivem, que elas podem transitar, né? Mas não só pensando nessa logística material, mas também de acesso tecnológico. Então, lá tem todo um protocolo que a OMS desenvolveu e que já inspirou políticas públicas aqui no Brasil, como no estado de São Paulo, o programa São Paulo Amigo do Idoso, tem a estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, que é do governo federal, tal. Tem uma pesquisa com todo um protocolo onde a gente reúne grupos de pessoas idosas que ajudam a discutir 8 eixos, né, que aí prevê a questão da família, dos espaços urbanos, da moradia, enfim. Para discutir cada eixo desse pela perspectiva da pessoa idosa. E que dá um resultado muito interessante, um relatório de como que essas pessoas percebem o que está sendo posto.
né? E como que elas acreditam que deveriam ser. Perfeito. Então, isso é uma coisa. A segunda, que eu acho que é bem importante a gente discutir também, é que citei a década do envelhecimento saudável das Américas. Uma das primeiras coisas que eles trazem é romper com o idadismo. Então, é como a gente consegue refletir, ressignificar as questões que envolvem envelhecimento e velhice. Quando a gente pensa numa tecnologia que compreende apenas pessoas jovens, né, e a gente deixa de criar serviços de outras formas de acesso, a não ser por essa tecnologia, logo a gente está reproduzindo um idadismo institucional. A gente está segregando, e de uma forma muito sutil, a gente está humilhando, falando assim, olha, você está desatualizado, então isso não é para você. Ou se você quiser chegar até aqui, você que se esforce e venha. Exato. Então, esse idadismo, ele é estrutural porque a gente aprende a ser. Então, quando a gente escutava, né, principalmente décadas passadas, o Brasil é um país dos jovens, né? Os jovens, as crianças são o futuro da nação. Mas espera aí, e as pessoas idosas? As que se aposentam com 50, 60 anos, elas vivem mais 30, 40 anos depois da aposentadoria, então elas não são mais o futuro? Que futuro é esse que a gente está falando? Né? Então, como que a gente consegue desconstruir, pensar tecnologias que sejam acessíveis a todas as pessoas, né? Considerando que a pessoa pode ter um tremor na mão por conta do próprio processo de envelhecimento, né? Por uma doença de Parkinson, por exemplo, ou, enfim, outras doenças que pode ter, considerando que nem sempre a pessoa vai ter também condições de ter um celular. Então, assim, tem muitas questões envolvidas que precisam, de fato, ser discutidas. Como pensar numa tecnologia que favoreça o acesso de todas as pessoas, né? Exato. E é uma coisa interessante que a gente fala no design, e eu já ouvi algumas pessoas, eu corrigi alguns amigos que não são designers, e aí eles trazem para mim, enfim, e aí de diversas idades, né? Eu tô tentando usar isso aqui e não consigo. Desculpa, eu não sou inteligente, eu não sou moderno, não sou jovem, quero usar essa rede social e não sei. E eu sempre falo, toda vez que alguém fala de alguma tecnologia que está tendo dificuldade e a pessoa está se colocando numa posição de estou errada, eu falo, não, errado está a tecnologia. Você é natural, você foi construída pela biologia, você nasceu. A tecnologia ela foi feita. Se ela foi feita e ela não está funcionando, ela foi feita errada. Porque a referência máxima do design é a pessoa, é o usuário. O usuário nunca está errado. A tecnologia que está errada, porque a tecnologia a gente fez. A pessoa nasceu, então a tecnologia tem que se adaptar à pessoa e não ao contrário, né? Eu falo, não, querido, não dá, você não está errado, é a tecnologia, você não é burro, é a tecnologia, é esse sistema que não foi feito da forma como deveria. Eu sempre defendo, falo, o usuário é a referência máxima. Se não está funcionando, o erro está no que foi feito e não na pessoa, não tem como. Perfeito isso. Muito bem. E aí, eu vou tentar fazer um paralelo, vamos ver se você consegue agrupar aqui. A gente falou de um campo bastante amplo, né? Campos de política social, enfim. Mas você já teve, provavelmente, alguma experiência trabalhando com indivíduos. Você consegue, talvez, elencar, e só se você conseguir mesmo, né? Enfim, ou ter isso, mas no campo individual, que preocupações você mais percebe das pessoas, ou que mais dificuldade pessoas têm, né? A gente falou de um campo social, de levar, de construir essas políticas públicas, mas falando no indivíduo, né? Você costuma ouvir algumas coisas, enfim, que individualmente talvez apareça muito como preocupação das pessoas com a sua velhice, com as suas velhices ou com o momento que elas estão vivendo. Eu acredito que a questão da solidão, né? A solidão, a incapacidade, a doença, o luto, né? São alguns aspectos que eu considero bem frágeis na nossa sociedade, né? Pensando na questão da doença, eu acho que o grande desafio da saúde pública, de atender de uma forma universal todas as pessoas. Nós temos o SUS, que é uma grande conquista, um patrimônio no nosso Brasil. Eu tive algumas experiências fora do país, e eu sempre volto muito orgulhoso pela estrutura que nós temos aqui. O único desafio é que o nosso país ele é muito desigual, como eu já coloquei. Apesar de ser uma política universal para todas as pessoas, infelizmente não são todas as pessoas que conseguem chegar lá.
Então, a preocupação das pessoas idosas muitas vezes perpassa por isso. A questão da solidão é porque na velhice, muitas vezes, a gente vê as pessoas partindo, né? Então, as pessoas acabam vivenciando lutos de pessoas próximas, os filhos também, cada um já tem a sua vida, a sua família, né? Os netos, então, estão construindo a sua vida e pouco tem tempo de dar atenção para as pessoas idosas. Nem todas as pessoas idosas também têm a oportunidade de manter ativa a sua rede de suporte social. Então, centros de convivência, processos artísticos aí, que foi o início da minha pesquisa na área do envelhecimento, acaba favorecendo isso, que é a partir dessas trocas, dessa constituição dos vínculos, que a gente forma uma rede de apoio. Quando a pessoa precisa de um auxílio, ela sabe com quem contar. Né? Esses são alguns desafios. Agora, sim, pensando em desafios de ordem, assim, de acompanhar esse mundo atual, eu percebo que a gente tem uma questão que são as fake news. Então, esse é um dos grandes problemas quando a gente disponibiliza tecnologia, mas também não favorece um processo educativo por o acesso a essa tecnologia, até de crítica. Então, não é a gente falar o que é certo ou o que é errado, mas é gerar uma oportunidade que essa pessoa ela possa buscar as informações, sabendo que ela deve ou não considerar a partir aí das suas referências, mas buscar, né? Não chegou aquela primeira mensagem no meu grupo de WhatsApp que minha filha mandou, que meu neto mandou, ou que a dona Cristina, que é minha amiga da igreja, mandou, e é uma mentira, e por uma questão afetiva eu vou falar, não, ela jamais me mandaria uma mentira. Então, como que a gente consegue criar um processo educativo para as pessoas idosas, para que elas tenham esse discernimento do que é ou não, ou como buscar essa informação correta? Outra questão também, pensando na tecnologia, é o desafio da alfabetização. Então, tem muitas pessoas idosas que não são alfabetizadas, ou que são alfabetizadas de uma forma funcional, né, e que não tem a plena funcionalidade da tecnologia, não consegue executar de uma forma plena. Então, esse acesso acaba sendo limitado, quando tem, né? Então, eu percebo que a gente tem ainda alguns desafios, e entre eles, eu acredito que esse processo educativo ele é fundamental. Então, não é só ensinar a usar o WhatsApp, não é só ensinar a usar, por exemplo, uma rede social. Mas existe toda uma questão por trás, até ética, né, de acesso, que essas pessoas precisam ter acesso, saber, né, conhecer. Perfeito. E aí, em contraponto, né, o quanto é importante a tecnologia nesses aspectos que você falou da solidão, da saúde, do cuidado e do autocuidado quando a gente está numa situação de maior vulnerabilidade pela nossa idade. E aí eu vou fazer um paralelo eu vou pegar umas coisas que eu aprendi nos seminários, porque não sou mas que a gente aprendeu nos seminários, por exemplo, que é a velhice solitária, né, que você falou da solidão, né, mas, poxa, a pessoa que chegou num determinado estágio, porque pode ser que a pessoa, os filhos cresceram, netos, pode ser que a pessoa não tenha filhos, não tenha companheiros ou companheiras, esteja sozinha, e ela está, por exemplo, morando sozinha no seu apartamento, ou morando sozinha, enfim, e aí ela cai, ou se machuca, ou coisas do gênero. Quer dizer, como que a tecnologia pode entrar ali para ajudar em relação a isso, tanto para avisar ou para ajudar, e também para a companhia? E aí, eu não estudei muito, mas tem uma curiosidade especial sobre robôs de companhia. Não sei se você já ouviu falar dos robôs de companhia, mas que são robozinhos ali que estão próximos, que ajudam, enfim, que acompanham. E eu tenho muito interesse quando eu vejo essas questões, porque é isso, tem um trabalho muito importante ali, que é o robô não só estar acompanhando aquela pessoa e tentando fazer algo que por um problema que ela tem, alguma coisa do gênero, mas também como uma companhia, porque realmente a solidão, ela é
um fato ela pode gerar uma doença séria na gente, né? A gente sabe que o ser humano é um animal social e que estar em estado de solidão durante muito tempo causa diversos problemas que depois se tornam problemas biológicos mesmo, né? Não é nenhuma questão só de sensação, isso pode realmente levar a alguma coisa nesse sentido. E aí, não sei se você vai conseguir, estou sempre provocando aqui, mas enfim, vamos ver se você consegue lembrar alguma coisa. Mas falando de tecnologias, né? O que você enxerga de tecnologias que talvez estejam ajudando, mas também de tecnologias que estão atrapalhando um pouco? A gente falou até da desinformação, da rede social, etc. Mas falando um paralelo de exemplo, se você tiver, de tecnologias que estão ajudando, ou que você viu que está ajudando, ou tecnologias que de repente estão mais atrapalhando e deveriam mudar. E se você já teve alguma experiência com isso, vendo alguém ou conversando com alguém. Então, assim, eu penso, bem legal essas perguntas, né? Então, eu penso que hoje, pela ótica do envelhecimento e da velhice, eu gosto de dividir pré-pandemia e pós-pandemia. Muito bem. Porque antes da pandemia, não eram todas as pessoas idosas, ou não era uma grande parte das pessoas idosas que acessavam, por exemplo, o WhatsApp. Então, a pandemia, ela teve apesar de ser um momento muito triste, em vários aspectos, obviamente, mas ela trouxe à tona a necessidade das pessoas idosas também se permitirem a vivenciar essa tecnologia, caso elas tenham acesso, né, e condições, obviamente. Então, eu percebo que as pessoas começaram a usar mais durante a pandemia o WhatsApp e redes sociais, até como uma forma de manterem vínculo e contato com as pessoas que elas amam, que elas gostam, e que naquele momento não conseguia ser um contato presencial. Até para acompanhar notícias e ter uma noção do que estava acontecendo no mundo, né? Tanto dos aspectos positivos como também dos negativos, que aí a gente sabe o quanto que as fake news, né, as notícias que são mentirosas e até de uma forma muito perversa, elas foram utilizadas principalmente para deixar as pessoas idosas em dúvida, sem saber exatamente como proceder correto, né? Então, as correntes aí anti-vacina, enfim, muitas coisas que aconteceram nesses últimos anos. Agora, pensando na tecnologia, né, no quanto essa tecnologia ela é favorável para a questão do envelhecimento e velhice, tem uma tecnologia até no Brasil, já há alguns anos, né, que é um dispositivo de segurança que você pode tanto levar, né, no seu corpo, como um colar, uma pulseira, que em caso de emergência você consegue apertar aquele botão, alguém vai entrar em contato com você de uma central e você vai conseguir ter esse socorro, né? Mas na Itália também eu percebi, eu fui esse ano para a Itália e tive uma oportunidade de conhecer alguns serviços. Então lá tem alguns serviços em formato de co-housing, de coabitação para pessoas idosas. Então é um prédio onde cada apartamento tem uma pessoa idosa, um casal, né, de pessoas idosas que vivem juntas. E lá nesses apartamentos, nesse condomínio, elas têm todo um suporte de profissionais multidisciplinar, da área da saúde, da área da assistência social, enfim. E lá nesses apartamentos tinha um dispositivo de segurança, inclusive uma idosa comentou, quando a gente conversou, que o marido dela tinha falecido ano passado, ele teve um mal súbito, ele começou a passar mal de madrugada, ela viu ele morrer e não sabia exatamente o que fazer, ela apertou o botão, e aí a equipe que atendeu o chamado dela orientou como que ela tinha que se acalmar, tinha que, enfim, estar ali controlada, né, num certo controle, sendo monitorada, até a equipe chegar para socorrer o marido. Então, veja, é uma tecnologia usada a favor da segurança de pessoas idosas que vivem sozinhas, ou com pessoas idosas. Exato. Né? Caso de quedas, enfim. E levando em consideração que isso é uma realidade também nos países europeus, como também em alguns países asiáticos, como é o caso do Japão, que também tive a oportunidade de conhecer serviços lá. Então, as grandes preocupações no Japão hoje são com as pessoas idosas, elas vivem sozinhas, elas vivem por mais de 80, 90 anos de idade, e que elas podem morrer sozinhas. Então, sofrer um acidente e passar mal, e quem que vai saber que aquela pessoa está morta dentro de casa?
né? Então, são muitos relatos, inclusive no Brasil já temos histórias assim que são bem tristes, de pessoas que morrem e só vão descobrir dias depois ou semanas depois, quando começam a sentir um cheiro, né, vindo do apartamento. Isso é um resultado de uma solidão, de uma rede de suporte social enfraquecida, né, onde as pessoas não sentem falta uma das outras. Então, no Japão, já trazendo essa questão do robô que você comentou, eu fui em 2019, antes da pandemia, e fui depois da pandemia em 2023. Em 2019, eu tive uma experiência muito legal, que foi num shopping. Então, tem um shopping, agora é do lado de Tóquio, mas é numa cidade próxima a Tóquio, não lembro agora qual que é o nome. Mas nesse shopping, das 8 às 9, às 10 da manhã, acontecem atividades para pessoas idosas numa área comum, no meio do shopping. Tem um espaço lá vago e um robô dá aula de atividade física para os idosos, o que é incrível, né? Então, ele utiliza de um tablet que fica no peito, e aí ele vai dando as orientações, ele vai falando, ele vai gesticulando, vai fazendo os movimentos, mas ele vai dando também algumas orientações por escrito nesse tablet. E ele interage com as pessoas idosas. Então ele pergunta para uma senhora, cante uma música com a palavra galinha, por exemplo. Então ela vai ter que achar uma música com essa palavra galinha para ela ganhar um ponto. Também vira uma espécie de competição entre as pessoas idosas. Elas estão interagindo. E o robô provoca essa interação, né? Então, quando eu fui, eu lembro que eu fiquei fui com muito preconceito. Falei, gente, mas um robô... Mas, então, como que esse robô é aplicado no dia a dia, nessa prática, né? Em 2023, eu fui numa instituição de longa permanência em Sendai, né, na província de Miyagi, e lá eu percebi também um robô que era uma espécie de, entre aspas, animal de estimação que circulava nessa instituição de longa permanência. E aí, no frio, as idosas faziam roupa de crochê e tricô para colocar nele, para aquecer. Ele chegava perto das pessoas idosas, mas ele fazia uns olhos, mas uns olhos assim, pedindo carinho, um olhar de afeto, E aí a gente vê como essa relação se dá. Né? Então ele andava pela casa como se fosse um pet, mas na verdade não é um pet, né? Um robozinho assim, de uma figura meio que oval, e interagindo com as pessoas, e provocando risada, provocando toque, provocando algo que aqui no Brasil também, numa das minhas pesquisas, apareceu, que a pessoa idosa se sentir visível para outras pessoas. Sabe? Então, eu percebo que, apesar de estarmos em culturas diferentes e com oportunidades de acesso totalmente diferentes, não dá para a gente comparar Japão, Itália e Brasil, mas dá para a gente perceber que essa questão de ser percebido socialmente, de ser visto socialmente, é uma demanda talvez de todos os lugares, né? Seja pela solidão, ou seja pelas memórias que muitas vezes não são valorizadas pelas novas gerações. Então, a gente está vivendo um momento de transição demográfica, né, com esse aumento grande de pessoas idosas na sociedade, está tendo uma oportunidade de ressignificar, de fato, nossas práticas, nossas vivências cotidianas e nossas relações. Exato. E aí é importante, só reforçando, lembrando aqui, né, para uma provocação também positiva e bom e ruim que precisamos que isso aconteça para que as empresas olhem, mas a população mundial, nós estamos envelhecendo, né, nós temos mais idosos, mais pessoas nas velhices do que pessoas jovens no Brasil, o que quer dizer que também teremos maior demanda por produtos e serviços, né? Então, quando a gente fala do design e do profissional de tecnologia olhar para isso, é porque haverá ali recursos para isso, porque as empresas vão ter que produzir produtos e serviços para essas pessoas. A perspectiva é que a gente viva mais tempo na velhice do que antigamente, demande mais coisas por isso, né? Tanto na questão
da saúde, mas também do viver, né? Porque eu sou uma pessoa jovem, estou na velhice, mas consigo ali, quero vivenciar coisas, quero viver coisas, experimentar coisas, viajar, aprender coisas novas, trocar, eu posso contribuir para a sociedade. E aí eu me lembrei de, não no campo da tecnologia, mas do serviço especificamente. Eu vi alguns serviços interessantes. Eu tenho um grupo de amigas que a gente fala que quando a gente estiver na nossa velhice, a gente vai todo mundo comprar cada uma casinha num condomínio, a gente vai fazer o nosso próprio condomínio. E a gente fala isso há muito tempo já, a gente vem conversando sobre isso e tal. E recentemente eu descobri que já tem empresas fazendo isso, né, de construir essas vilas para as pessoas. Claro que aqui a gente está falando de acesso, são coisas que não são baratas, e também vi um até para, aqui expandindo, né, lateralmente nossa discussão, mas até para mulheres, né, mulheres idosas, porque normalmente, né, acontece que a mulher vive mais do que o homem, então tem condomínios, prédios que são construídos hoje para mulheres idosas, e que dentro da infraestrutura do prédio você tem tudo para, enfim, né, fazer uma atividade física, uma caminhada, ficar ali batendo um papo, mas é um serviço voltado para esse público direcionado e abraçando características para combater essas dores da solidão, do você ser percebido, do você ser ouvido, do você estar, até para as pessoas falarem, estou sentindo falta, a pessoa pode ter se machucado ou coisa assim, enfim. Então eu acho interessante que tem uma ebulição desses serviços acontecendo. Queria que a nossa estou aqui provocando por isso, que a parte digital também faça isso, porque a gente tem uma velocidade muito maior de produção. Só que essa velocidade de produção, aqui eu estou fazendo uma autocrítica à minha área de trabalho, mas a gente acaba correndo muito atrás de lançar uma tendência, uma forma, e isso acaba sendo excludente em diversos sentidos, tanto de acesso quanto de idades, velhices e etc. Eu me lembro que quando o Snapchat foi lançado há muito tempo atrás, eu tinha uma birra enorme com o Snapchat, nem uso mais, não sei nem se existe, mas eu tinha uma birra muito grande, porque o Snapchat ele quebrou, talvez para ser moderno, uma regra muito básica do design que a gente trabalha, que é o menu. O menu é uma âncora para todo mundo. Você entra num site, você entra num aplicativo, o seu menu ele é uma âncora. Se você está perdido, você vai para o menu. E eles tiraram o menu não existia. Para você chegar no menu, ele era por gesto, então você tinha que fazer uns gestos para aparecer as funcionalidades. E eu fiquei tão bravo com aquilo, eu fiquei tão enfesado com aquilo, que eu falava, gente, isso é desrespeitar diversos tipos de usuários, tá? Eles queriam estar no hype, gente jovem sabe navegar e tal. Mas eu falei, gente, mas existe uma parcela enorme de pessoas. Quebrar esse paradigma nesse momento, naquele momento, eu achei muito, muito errado, fiquei muito emburrado e era um crítico a isso. Depois eles voltaram atrás e trouxeram um menu fixo, porque, enfim, se você quer crescer, você tem que abraçar mais pessoas e, portanto, voltar para as questões básicas. Mas eu lembrei disso, né? Como às vezes a gente quer ser tão hypado na tecnologia, no design moderno, que a gente vai contra parâmetros básicos que ajuda todo mundo. Não é só a pessoa, né? Eu entrava, isso foi há muitos anos atrás, então eu era bem mais novo que eu sou hoje. Eu entrava e falava, gente, não tem um menu nesse negócio, porque o menu está escondido por interação. E não era nem uma interação óbvia, você tinha que aprender aquilo. Eu falei, mano, que coisa. Fiquei emburrado, enfim, eu fiquei muito emburrado com a tecnologia do Snapchat. Seria bem fácil de resolver se tivesse as duas opções. Pois é. Né? Então você não precisa excluir o outro. Eu acho que o grande lance é a gente pensar, quando a gente pluraliza a questão das velhices, é nessa diversidade de fato. Então tem a pessoa idosa que vai demandar de uma estratégia um pouco mais mastigada, sabe? Com passo a passo, para ela conseguir acessar. E tem outra que só apertou um botão, ela já está lá disponível para o que ela quer. E a gente precisa respeitar essa diversidade e criar opções, então. Exato. Então, não dá para a gente achar que toda pessoa idosa ela vai ter uma dificuldade grande de acesso à tecnologia. Então, a mesma coisa de aplicativo de relacionamento, né? As pessoas idosas também podem acessar e devem acessar, né? Então, será que a gente para pensar sobre isso? Né? Então, como que esses aplicativos de relacionamento eles estão organizados? Né? Será que eles acolhem essas pessoas idosas
será que é acessível? Eu sei que já existiu uma corrente aí, cheguei até a ver uma época, não sei se ainda existe, um aplicativo que era para pessoas 60 a mais, por exemplo, que queriam se relacionar romântica ou sexualmente com outra pessoa. E que eu achava super bacana. Hoje já tem uns aplicativos, como eu já mencionei anteriormente, de estimulação cognitiva, com jogos que estimulam a memória. Então você compra um pacote de game e lá já vai vir toda uma série que vai estimular diferentes campos do seu cérebro. Então você precisa, uma vez por dia, gastar tantos minutos jogando que você já fez, entre aspas, uma ginástica cerebral, né? E que isso tem um embasamento científico. Então tem cientistas estudando, tem pessoal de engenharia, junto com uma equipe multidisciplinar da área da saúde, pesquisando sobre isso. Então vejo a tecnologia como uma grande aliada. Só que a questão é que ela não pode ser excludente. Perfeito. Porque isso fere, né? E é como você colocou, e que eu acho muito importante reforçar, é a vivência da experiência, né? Então é como eu me sinto. E essa sensação de rejeição também é algo muito ruim. Eu já experimentei em vários momentos. Então, você colocou da questão da tecnologia que é burra, né? Não somos nós. Indo para um exemplo talvez mais palpável, é a mesma coisa de roupa. Eu que tenho um corpo gordo, ir em qualquer loja e ver que nenhuma daquelas roupas serve no meu corpo. Então tem lá o 4G que não entra no meu corpo. E o problema não é meu corpo. Exato. O problema é essa cultura, o problema é a cultura dessa loja, de não pensar em corpos diversos, né? Ou então até fazer isso como uma forma de humilhação, que um 4G, por exemplo, né? Nem sei se fala 4G, ou é GGGG, sei lá. Mas esse monte de G talvez não é nem o corte que corresponderia a essa medida. E que isso é feito também como uma forma de forçar essa humilhação. Sabe? Eu tenho percebido isso. Então, é uma estratégia também de padronizar corpos, de padronizar os estilos das pessoas. Então, eu quero que tipo de corpo vestindo a minha marca. Exato. Eu acho que por trás é isso que pega. Então, que tipo de pessoas eu quero que acesse o meu aplicativo? Eu já vi aplicativos que foram pensados, porque existe uma corrente, né? Quem trabalha na área da tecnologia e pensa nessa questão do envelhecimento, já deve ter ouvido falar em mercado prateado, que hoje é uma corrente que vem de empresas, né, de profissionais que atuam na área de mercado, que pesquisam justamente esse público, né, enquanto consumidor. O que, na verdade, não tenho nada contra, mas também não tenho nenhuma aproximação, porque meu público é outro, né? Meu público é mais as pessoas em situação de vulnerabilidade, então eu penso mais em políticas públicas, enfim. Mas eu entendo que é importante esse movimento. A grande questão atende à demanda real das pessoas idosas? Então, já vi aplicativos que foram lançados e não durou um ano. Porque não atende a demanda real. Talvez para a nossa geração seja super interessante a proposta. Mas para essa geração de agora, ela não vai deixar de ter um cuidador presencial para ter um cuidador que acessa e orienta pelo aplicativo. Exato. Porque ela quer a companhia. É uma outra geração. Existem aspectos culturais ali envolvidos. Então é importante a gente também fazer um desenho de que público a gente está falando, o que essas pessoas querem. Mais uma vez, elas precisam participar dessa construção, né? Exato. Isso, inclusive, que é uma das bases do design, né? Você vai construir o usuário, né? A pessoa que vai fazer, ela é parte do desenho daquela solução. Porque senão, se eu fizer da minha cabeça e falar, não, vai funcionar para o outro, tá fazendo da sua cabeça. Por que você não chama a pessoa que vai usar e ela ajuda você a desenhar, o texto que você desenhou é muito mais fácil. É uma das bases do design. E aí eu vou fazer um gancho com essas construções que a gente está fazendo, e eu queria uma reflexão sua no seguinte sentido. Pensando agora em nos tornarmos mais aliados nessa questão, né, de trazer essa reflexão, a importância da inclusão, da diversidade, das velhices. O que você acha, ou por onde que seria um caminho legal
para os designers, profissionais de tecnologia, de negócio, o que seja? O que seria bom a gente aprender, ler, ver? Que recomendação básica, de repente, seria interessante para a gente ter esse vocabulário no dia a dia e, de repente, até levantar a mão e levar essas provocações para frente, né? Nós que somos leigos aqui, pequenos padawans jovens, o que a gente pode começar a aprender para nos tornarmos aliados ali nessa discussão? Não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que cada caso é um caso, cada experiência é única, enfim. Mas eu penso que hoje o que falta nas equipes que a gente constitui quando vai pensar em projetos é justamente essa diversidade etária. Uhum. Então a gente não tem equipes ou pouquíssimas equipes que tem como membro da equipe pessoas idosas. Uhum. Então, geralmente, os projetos, as estruturas, os serviços, eles são pensados por uma ótica geracional. Uhum. Existem ali, talvez, algumas diferenças geracionais, mas talvez não aquela ao qual nós queremos atender no público final. Uhum. Né? Então, essa é uma preocupação. Eu acho que a gente precisa pensar em equipes de trabalho que, de fato, tenham pessoas idosas participando desse processo. Escutar pessoas idosas, então fazer grupos focais, eu acho que colocar na prática, mostrar, discutir com elas, escutar, eu acho que esse é o melhor caminho. Uhum. Né? Então, às vezes a gente acha que está arrasando naquela ideia, mas não afeta o outro, né? Então, estar aberto a isso, a escutar essas demandas, eu falo de escutar, que é diferente do ouvir. Ouvir a gente escuta, ouve qualquer coisa. Uhum. Escutar a gente qualifica, né? Então é de fato ter a curiosidade, como o Paulo Freire coloca, né, nesse processo de trocas, de ensino-aprendizagem, do que eu posso aprender a partir da experiência, da vivência do outro. Então conhecer a pessoa idosa, né, ou as pessoas idosas, criar pontos de identificação entre elas. Então, se ela vem de uma região nordestina, que tem uma cultura muito específica, né? Então, eu preciso pensar em materiais que dialoguem com aquela cultura, que ela se sinta valorizada. Uhum. Então, eu lembro que um dia desses eu avaliei um trabalho, um projeto de uma aluna da Universidade Federal de Pernambuco, que eu fiquei muito, muito feliz de ver, porque ela criou uma cartilha virtual de prevenção de quedas, mas usando as referências, né, e toda a arte gráfica do cordel. Ah, que maravilhoso. Então, assim, valoriza, né? E aí ela criou um bate-papo ali com os personagens dessa cartilha que ela fez, falando de cuscuz, de carne de sol, de festa junina, da quadrilha. Pô, meu, é isso, sabe? Então, às vezes a gente quer buscar uma solução de algo tão distante, mas que o mais simples, o que está ali no dia a dia é o que resolve, é o que é funcional. Eu ia falar, adaptar já a linguagem, jeitos e modelos mentais que as pessoas têm. Tamanho de letra, sabe? Cores. Então, fazer um estudo disso. A gente sabe que o processo biológico do envelhecimento também tem que ser levado em consideração. Então, existem aspectos aí de acuidade visual que a pessoa vai ter uma dificuldade de ver uma letra com o fundo de uma outra cor, por exemplo. Né? O tamanho. Trabalhar muito também com fotos, imagens, para a pessoa olhar e já saber do que se trata também. Nem todas as pessoas são letradas. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Esse é um desafio, não é fácil. E é maravilhoso. Dentro do design, a gente tem um conceito de desenhar. Quando você vai desenhar algumas coisas, você desenhar e testar soluções com o que a gente chama de perfis extremos, que são usos muito fora da régua normal, ou da maioria, por assim dizer, da maioria em volume, em quantidade, né, de usuários. E isso é importante, porque quando a gente desenha para essas pessoas e a solução é adequada,
a gente consequentemente atende muito bem todo mundo que é mediano. Então, por exemplo, se eu crio uma solução para alguém que tem uma dificuldade de tamanho de letra e a minha solução ela é adaptável para ela ler no tamanho que ela for mais confortável, eu estou me adaptando para alguém que precisa de uma letra talvez muito maior, mas em compensação eu estou abraçando todo mundo que pode gostar de níveis diferentes de tamanho de letra, né? Então, eu pego alguém que está precisando de uma letra bem grande, mas eu adapto o layout, significa que todo mundo, né, que está entre essa pessoa e a pessoa que não precisa de nada, eu estou abraçando. Então, testar com e produzir para esses perfis de uso extremo, né, que são fora dessa curva mediana, é ótimo, porque é isso, você atende todo mundo que está no meio junto. Né, você atende a pessoa, abraça, se torna acessível para ela e ainda torna o serviço melhor para quem está no meio. Porque a pessoa é isso, ela não está exatamente no meio, né? Ela vai estar ali navegando naquele recorte, naquele espaço. E testem. Isso como é importante essa sensibilidade, né? Essa é escuta. É escuta. Como a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, e sensível a essas diferenças. Exato. E eu ia falar assim também, testem, viu? Designers, testem, porque não há nada que você projete, que você não coloque na mão da pessoa e você descobre que tá errado, que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que você tem que... Porque na nossa cabeça é perfeito, mas nós somos designers, quando a gente desenha, ou profissionais de tecnologia, ou de negócios, a gente é mergulhado no produto. Então, pra gente tá super simples. Quando você entrega para alguém que não trabalha naquilo todos os dias, a pessoa vai olhar e fala, cara, não entendi, eu não sei onde clicar, eu não sei onde fazer isso. E aí você descobre toda vez, olha, desde 2010 eu trabalho só com design digital. Não teve um teste que eu não fiz, que eu não voltei para a mesa, para a prancheta e falei, tem que ser mais simples. Não está simples o suficiente. Então, teste, porque é muito, é uma lição de humildade. Nós não somos gênios, a gente precisa testar, vai funcionar quando eu entender. Então, isso é muito bacana. Agora eu queria que a gente elaborasse aqui, se você conseguir, a gente vai elaborar juntos aqui, que solução muito bacana a gente poderia criar, se a gente fosse criar agora, não há limites, não há nada que nos impeça. Que solução digital, que solução tecnológica a gente pode criar que você acha que seria fundamental para as velhices, para o mundo, para a absorção? O que você acha que seria uma solução bacana? Um aplicativo, uma solução, um vídeo? O que a gente pode criar? Eu sou designer mágico aqui, você vai pedir e eu vou criar e entregar isso na mão das pessoas. Qual solução mágica de tecnologia está faltando que a gente pode criar? Nossa, que responsabilidade! Não, mas depois a gente cria outras, mas essa aqui é a primeira. Nossa, eu teria que pensar mais para ser mais assertivo, mas de pronto, eu acredito se a gente conseguisse criar um meio de uma tecnologia que fosse acessível para todas as pessoas idosas, onde elas pudessem ter ali o acesso e que pudesse fazer companhia para elas ao longo do dia, sabe? Então, pensando em blocos de atividades físicas que elas sentissem o desejo, vontade de fazer e que elas pudessem ter disponível ali para realizar, como o exemplo que eu tive lá no Japão, do robô que executou lá a atividade, até mesmo de estimulação da memória, de valorização das suas histórias, para que essas pessoas idosas, principalmente as que vivem mais isoladas, sozinhas, com menos apoio de pessoas, né, elas possam ter companhia e possam, ao mesmo tempo, manter suas funções, autonomia e independência preservadas, através de um aplicativo, através de uma tecnologia onde elas pudessem ser estimuladas ao longo do dia com atividades que fossem da vontade delas e que dessem prazer para elas. Maravilhoso. Aí, como eu sou co-criador aqui, eu só vou adicionar uma que é acessível, que seja entregue pelo SUS, que a gente consiga distribuir de forma... Porque pode ser que a gente tenha, mas se a gente não distribuir de uma forma em escala, é muito ruim. Então, vou adicionar aqui, vou ajudar aqui nos nossos requisitos do projeto e falar aí que ela seja também acessível, que ela seja... Poderia ser até na TV aberta, sabe? É muito bom. Uma espécie de TV aberta, seria ótimo. Excelente, muito bom. Com direito à interação, obviamente, né? Sim, exato. Hoje está possível, tá chegando lá, pelo menos. Muito bem. E que conselho que você daria, Diego, agora, para alguém que
de repente, ouvindo você, ouvindo essa conversa, diz assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero seguir os passos, quero estar na sua profissão mesmo, Diego. Que conselho que você daria para uma pessoa aqui que, nos ouvindo, se interessou em trabalhar com isso especificamente? Primeira coisa é estudar, né? Eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, eu penso que é importante a gente fazer um curso de aperfeiçoamento, uma pós-graduação na área do envelhecimento e velhice, né? A gerontologia é uma ciência multidisciplinar, né? Então ela compreende aí várias formações. Diferente da época que eu fiz, hoje nós encontramos com muita facilidade profissionais que não são especificamente da área da saúde. Então, jornalistas, publicitários, engenheiros, arquitetos, enfim. Então, é importante a gente ter essa compreensão dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais do processo de envelhecimento, para a gente trazer para a nossa realidade profissional, para aquilo que a gente se dedica e faz muito bem. Né? Então, só dessa forma a gente consegue desenvolver projetos que possam favorecer a dignidade na velhice de muitas pessoas. Segundo, que é a questão da vivência com pessoas idosas. Né? Então, não é só de teoria que a gente vive. Eu acho que a ciência ela é muito importante, eu acho que temos que estudar, mas temos que ter vivência também. Então, para a gente não ficar preso no nosso egoísmo, né, no nosso umbigo, no mundo imaginário que a gente cria. Então, é conhecer realidades de velhices bem diferentes. Então, de repente, conhecer como que alguma comunidade na favela se organiza, como que essas pessoas idosas estão inseridas lá, como que um grupo que se encontra num clube nos Jardins também se organiza, porque eu estou falando de diferenças socioeconômicas, mas que de demandas que muitas vezes elas perpassam por essas realidades. Então, não é só uma questão econômica que pode te trazer uma velhice saudável ou não. Então, temos que tomar muito cuidado com algumas generalizações, porque tem pessoas que têm uma boa condição financeira, mas elas são tão vulneráveis, ou até mais vulneráveis, que uma pessoa pobre. Então, é importante conhecer essas diferentes realidades, entender o que essas pessoas precisam. E, a partir daí, dessa sensibilidade, desse afeto, né, a partir dessa experiência, é que a gente consegue direcionar nosso trabalho de modo a atender o máximo de pessoas possíveis e essas diferenças. Maravilhoso, muito bem. Agora, como um bom designer, eu gosto de pensar que sou um bom designer, então como um bom designer... Mas tá ótimo, eu já vi algumas coisas, achei ótimo. Então tá ótimo. Porque agora eu vou começar, como bom designer são curiosos pelo indivíduo também, né? Não só pelo tema e pela técnica, mas pela pessoa. Então eu vou fazer algumas perguntas, e aí, claro, você vai escolher se você quer falar mais num campo profissional, mas eu só quero te alertar que você pode falar sobre campos pessoais, caso você se sinta confortável, queira, etc. Mas a minha próxima pergunta eu queria que você falasse para mim pessoas ou comportamentos, porque às vezes a gente não tem uma pessoa específica, mas pessoas que você admira, que te inspiram, ou comportamentos que você admira e que inspiram você. Bom, quem me acompanha nas redes sociais viu a última polêmica, que foi um texto da Madonna, que eu respondi, na verdade, de um colega que, enfim, na minha visão, partia de um senso comum, e eu quis problematizar, aprofundar para a área que eu estudo, né, que atualmente é mais focada em gênero e sexualidade na velhice. Então, a Madonna, eu posso dizer, eu fiz uma leitura de quando eu conheci a Madonna, né, não conheci fisicamente, mas enquanto... Ainda, quem sabe, né? Ainda, quem sabe um dia, né, mas de quando eu a conheci, tive acesso à sua arte. E aí eu percebi que é uma artista que, desde os meus 3, 4 anos de idade, até agora, às vésperas dos 40 anos, esteve na minha vida em vários momentos, né? E sempre com uma postura de transgressão. Então, independente dos valores conservadores, morais, ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela. E hoje... a gente viu semanas atrás, no show que ela fez em Copacabana, no Rio de Janeiro, uma mulher de 60 e poucos anos, se eu não me engano, 65, né?
mais uma vez mostrando que a mulher idosa tem uma potência muito grande de vida, e que podemos sim falar de sexualidade, né? Então as mulheres elas podem continuar, e os homens idosos, né, podem continuar sexualmente ativos, podem sim ser pessoas sexys, né? Podem também ser pessoas que continuam produzindo e mobilizando pessoas, inspirando pessoas. E que tudo faz parte de uma mobilização, de uma adaptação. Né? Então você percebe que a Madonna, já com o corpo envelhecido, lógico que é uma velhice muito diferente da velhice da minha mãe, da minha avó, ou talvez até da minha própria velhice, mas ela tem uma adaptação ali nas danças, no cuidado, no gesto, né, que corresponde a esse funcionamento biológico do que ela pode oferecer hoje, mas nem por isso deixou de ser bom, de ser afetivo, né, e de ser emancipador, libertador. Então penso que, trazendo aí a Madonna, nesses últimos casos, talvez seja essa pessoa que me inspira e que me faz pensar o quanto é importante ser um velho ou uma velha transgressora. Muito bem, muito bem. E eu só acho paradoxal que ela tem 40 anos de carreira, ela ainda continua sendo essa vanguarda, traz essa vanguarda do movimento da provocação, que eu acho interessante. Mas uma coisa que eu pensei, não tenho respostas, eu só refleti sobre isso quando vi algumas polêmicas que estavam envolvendo em relação ao show, foi pensar, meu Deus, mas parece que a gente ainda está sendo vanguardistas falando das mesmas coisas que a gente está falando 40 anos atrás. Caramba, a sociedade não, né? Sei lá, é que às vezes eu me sinto um pouco numa bolha, que eu estou discutindo algumas coisas, e aí quando eu vejo que a gente tem pessoas que estão discutindo coisas que para mim já foram superadas há tanto tempo, eu fico tipo, caramba, mas isso ainda é polêmico. Mas é a minha bolha e eu tenho que levar. É que talvez, né, uma mulher da idade da Anitta chocasse menos. Sim. Então, Sim. E aí a gente vê, foi algo também que você comentou, né, em uma parte da nossa conversa, essa diferença do envelhecimento e velhice para as mulheres. O quanto esse machismo, ele é perverso, né? Então, até quando a gente pensa em envelhecimento, hoje o que a gente tem discutido mais é por uma ótica da interseccionalidade. Então, é importante a gente considerar raça, cor, condição socioeconômica, obviamente, né? Mas muitos gênero, mas também muitos outros aspectos que formam essa nossa identidade, porque a gente vive num país preconceituoso. Muito. E até os signos e símbolos são diferentes, né? Quando você fala, por exemplo, de gêneros entre homens e mulheres, símbolos e signos da velhice tornam o homem talvez charmoso, maduro, já para a mulher ela é algo negativo, então ela tem que esconder signos, né? Ou pelo menos é mais comum que a mulher tenha que esconder seus signos de velhice do que quando a gente compara com o homem normalmente, né? Sim, ela é mais cobrada. Sim, muito bem. E me diz uma coisa que te faz feliz, Diego. O que faz ou quando você se sente feliz? Quando eu viajo, né? Eu acho que viajar, né, com as pessoas que eu gosto, poder ir para lugares que eu gosto. Eu acho que a praia é um lugar que me espiritualiza. Acho que o mar é um dos maiores desenhos ou paisagens que mais me inspira, sabe? Então acho que o mar é um mistério para mim. Eu acho que é onde eu me espiritualizo, me conecto e paro para pensar na vida. Então, para mim, é uma inspiração. É o que eu gosto, que me faz feliz. Muito bem. E do que você tem medo? Do que te causa medo? Medo. Eu acho que a violência, né? Eu acho que todas as violências que nós estamos expostos, não só a violência física, né? Mas a violência financeira, a gente não ter acesso aos nossos direitos, a nossa segurança, principalmente na velhice. Isso é algo que me preocupa bastante. Né? Então a gente vê aí como está sendo discutido de uma forma muito rasa, perversa, a questão da previdência, né? O direito ao acesso à aposentadoria. Então tudo isso torna
me faz preocupar como que vai ser esse futuro, né? Como que a gente vai estar vivendo e poder usufruir da nossa velhice de uma forma digna, depois de tantos anos lutando, principalmente para a gente conseguir no futuro ter um conforto, né? Poder usufruir de uma forma de autonomia e independência preservada na nossa vida. Muito bem, excelente. E tem alguma coisa que você aprendeu a não ter medo? Talvez você temia e aprendeu a não ter medo? Sim, de falar o que eu penso. Eu descobri ao longo da minha vida, né, que eu não pensava que nem as outras pessoas. Uhum. E apesar de ter tido uma infância e uma adolescência onde me forçaram, né, em vários aspectos e em vários contextos, a seguir um padrão, depois da minha vivência da minha oportunidade de trilhar caminho de pesquisa e tal, eu percebi que eu tenho que falar o que eu penso, como eu sinto e como eu tenho me posicionado. Eu acho que é importantíssimo isso de você ter muito claro, né, o assertivo dentro de você, dentro das suas convicções, como você acredita que as coisas são, e poder compartilhar com as outras pessoas, de uma forma respeitosa, obviamente, mas ser um contraponto, em alguns momentos, que possa provocar uma discussão ou um incômodo. Eu acho que o incômodo necessariamente ele é ruim. Sim. Porque a gente leva esse incômodo para algum lugar, em algum momento, onde a gente vai refletir sobre isso. Exato. E vai ter que tratar e talvez saia uma coisa até melhor, né? Exatamente. Muito bem, eu vou aproveitar então, porque essa foi minha última pergunta. E aproveitando que você aprendeu a não temer dizer o que você acha, agora eu vou deixar o microfone livre, por assim dizer, para você dizer o que você quiser, o que tiver na sua cabeça, no seu coração, o que vier, o que passar, mas para você deixar a sua mensagem final aqui, o seu recado registrado nessa conversa, nesse vídeo. Eu sempre falo, pode ser que as coisas mudem, a gente volta e faça um review nessa conversa daqui a alguns anos, e olha e fala, isso estava certo, estava errado, porque a vida nos ensina coisas novas e que bom, mas nesse momento, fique à vontade para deixar a sua mensagem que você quiser aqui para nós. Bom, Heller, muito obrigado por abrir essa oportunidade de conversa. Eu acho que falar com profissionais de outras áreas, para mim é uma grande honra, porque compartilhar um pouco da minha experiência, e espero que as pessoas elas saiam desse encontro, né, virtual, sensíveis, refletindo sobre isso. Não é necessário concordar com as minhas opiniões, mas que é importante pensar sobre isso, né? Assim, mesmo que eu não concordar, por que eu não concordo? Mas que é interessante a gente se sensibilizar que, de fato, o mundo está envelhecendo, cada vez mais estamos em contato com pessoas idosas, existe uma diversidade de envelhecimento e velhice muito grande, e que precisam de uma atenção de todas as áreas, né, ainda mais na área do design, da propaganda, do marketing, comunicação, que são instrumentos tão importantes que ilustram, que dão vida e que comunicam algo que muitas vezes é bem abstrato. E a partir dessa arte, desse processo, é que toca no coração, na sensibilidade de muitas outras pessoas. Então, o que eu gostaria de desejar é que todas as pessoas elas sejam mais sensíveis a essa questão do envelhecimento e velhice, e que estejam dispostas aí a esse desafio, que é do envelhecimento populacional, e tornar um trabalho que seja de fácil acesso para todas as pessoas idosas. Que maravilhoso. Maravilhoso. Diego, obrigado de novo pela sua participação, por ter aceitado e doado um pouco do seu tempo aqui para nós, para mim, para a gente aprender juntos. Isso é muito, muito rico. Eu tenho aprendido muito. Eu gosto de sair dessas conversas cheias, apesar de ser muito filosófico. Então, claro que eu trago coisas, depois fico pensando nisso ali no meu cantinho do pensamento. Mas muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente, ter cedido o seu tempo. E é um espaço sempre aberto, então espero que a gente venha ter outras conversas aí no futuro. Falar das nossas próprias velhices em breve, cada vez mais mais maduros, né? Enfim, que a gente possa falar outras vezes. Mas, por enquanto, muito obrigado mesmo pela sua participação.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer revê-lo e uma oportunidade incrível poder estar aqui com vocês. Maravilhoso. E aí, só me direcionando agora, quem acompanhou a gente, né, até aqui, até esse momento do vídeo, também, como sempre, meu muito obrigado por ter dado um espaço na agenda de vocês, por terem ouvido, por ter aceitado também essa, por que não, provocação positiva da gente pensar e incluir. Para mim, design, tecnologia, negócios, a gente precisa ser diverso, a gente precisa ser acessível, a gente precisa permitir o acesso. Então, que isso sirva como um reflexo, mas também como uma reflexão, mas também como uma propulsão para a gente trazer esses elementos e criar soluções cada vez mais acessíveis e diversas, que a gente leve isso para o nosso dia a dia, que a gente leve outros assuntos, que a gente converse sobre outras coisas, lembrando que todos nós, se tivermos sorte, um dia seremos pessoas na velhice. Então, desenhar para as velhices é também desenhar para nós em algum momento. Então, vale aqui, talvez, como minha última reflexão e contribuição. No mais, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.